Eu não sei, eu não posso dizer, eu vou falar aqui em nome de. E saber dialogar não é ouvir a rua, porque agora, esse semestre, a gente só ouviu falar isso. Vamos ouvir as ruas. Nós temos de ouvir adolescente todo dia. A Pilar, que todo mundo conhece, Pilar, que foi secretária de Educação Básica e da qual eu tenho a honra de ser irmã, Pilar conta um caso para mim que é emblemático. Então, vamos falar de toda a escola que tem projeto político-pedagógico, fala formação de cidadãos críticos e participantes. 90% dos PPPs falam isso. Aí, ela era diretora de uma escola e todo dia ia aluno que é professora. Vai falar com a diretora. Aí ela fala, o que você fez? Ele falou, eu critiquei a aula dela. Aí ela foi falar com a professora, mas você não está aqui para formar cidadãos críticos e participantes? Ela falou, lá fora. Aqui, não. Então, eu acho que quando você fala de parceria, construção de diálogo, de ouvir e de controle social, nós temos de naturalizar o diálogo, e isso na educação é muito difícil. Então, acho que quando foi falado isso tudo aqui, o que é que eu acho, como é que a gente senta e o que é que a gente leva, eu acho que essa questão do ouvir todo dia e o adolescente saber que pode falar todo dia, que ele não vai ser ouvido apenas no dia que juntar turma. Um sociólogo da Bahia, que eu gostava muito, ele falava, quando eu estava na prefeitura, lá, eu trabalhava lá, ele falava assim, se você morar na Graça, a Graça é um bairro de classe média alta de Salvador, você pode chegar aqui sozinho e pedir audiência com o prefeito. Se você morar nos Alagados, que é um bairro pobre, só serve se for de turma. Certo? Então, você só é reconhecido se tiver 20 ou 30, porque um só, não sei. Então, eu acho que esse diálogo, esse ouvir, é que dá a base para você depois, quando sentar com a Fundação Itaú Social, com os grandes institutos desse país, você ter uma prática de discussão em que seu interesse é explicitado e você trabalha na direção do direito. E, para nós, Unicef, você não tem outro caminho que não seja esse, porque, senão, nós vamos ficar achando que do direito falam as Nações Unidas, certo? Ou então a associação tal ou qual. Ou então a gente chegar para mim a situação mais triste, para terminar, que é você reduzir ao direito que quase todo mundo conhece no país, que é direito do consumidor. Então, todo mundo conhece o código. Fala assim, tem o Código de Defesa do Consumidor, o código diz aquilo, o código diz aquilo outro. E aí você começa a moldar a defesa do direito como se você fosse consumidor de tudo. Nós não somos consumidores de educação. A criança brasileira tem o direito a uma educação de qualidade. E a melhor forma de medir é a gente falar o seguinte, eu quero meu filho naquela escola. Tem 5.000 escolas sem água no Nordeste, mas o número de alunos é muito pequeno. Aí você vai trabalhar no percentual, pô, é muito pouca escola. Tudo bem, você coloca seu filho numa escola sem água? Só isso. Simples. Ah, porque a escola, a professora deu um tapa na cara de um menino. Ah, mas foi só um menino, o menino estava atazanando a vida dela. Você aceita que dê um tapa na cara de seu filho? Eu acho que se a gente tiver essa relação, sem querer reduzir, porque eu não acho que é reduzir, mas você entender que nós estamos cuidando de crianças. E o direito que eu quero para os meus filhos, eu preciso querer para todos, e, como diz Rodrigo, para cada um. Se for todos e cada um, a gente consegue ir construindo parcerias, possibilidades, pactos, metas, caminhos, que, de fato, a gente consiga chegar a ter metas mais ousadas, mais sofisticadas, do que chegar daqui a 20 anos e a gente continuar discutindo as pequenas coisas que a gente não conseguiu resolver em 2 ou 3 séculos de trabalho. A gente vai, só para, antes de começar, vamos para a rodada final. Então, eu vou passar a palavra para todo mundo fazer suas últimas considerações. As últimas perguntas que eu tinha aqui falavam muito de financiamento e até como é que paga a conta disso tudo e como é que as parcerias podem contribuir. A gente já falou um pouco sobre isso, e falam também da participação da população. A gente está falando das organizações, da sociedade civil organizada, mas e a família, e o próprio aluno, e a opinião pública. Então, se vocês também puderem abordar um pouco essas questões aí nas considerações finais, a gente começa aqui por Bia. Como o Salete já falou, a gente pula e vai até o Rodrigo, tá certo? Bom, corroborando muito com a fala da Salete, aí, eu acho que, realmente, eu entendo que a gente está entrando nesse mundo mais de cooperação, de cocriação, de um sujeito mais autônomo.
Então, eu acredito muito esses jovens e essa nova sociedade civil, eu acho que realmente vão estar construindo um cenário aí bastante favorável para esse sujeito mais atuante, que se responsabiliza pelas suas escolhas também, e acho que o papel da educação é imprescindível para isso, né? Cada vez mais as pessoas com alguma qualidade de educação, com mais informação, exercendo o seu papel de cidadania, vão ser cidadãos mais ativos e vão estar contribuindo para girar essa roda de forma muito positiva. Agora, nós estamos num mundo globalizado, cheio de desafios, e precisamos realmente acelerar. Hoje de manhã você falou muito, né, nesse desafio entre como acelerar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um desafio enorme, que eu acho que o investidor social privado precisa pensar e contribuir nesse sentido, pensando cada vez em aprimorar a gestão também, mais transparência, boa gestão, boa governança, buscar resultados mais eficientes. Eu acho que esse é todo um processo que vai contribuir não só com a educação formal, mas com todo esse contexto, essa interlocução entre os diferentes setores e quebrar algumas resistências. Eu acho que tem, para a gente realmente poder conversar de forma muito aberta, eu acho que precisam se quebrar alguns paradigmas aí, né? Então, a gente realmente poder conversar de forma muito aberta com professores, poder envolver os pais, poder entender que o investidor, né, as empresas, institutos e fundações podem ter alguns interesses, mas também acreditam muito nesse país e querem ver um país melhor, até porque interessa para as suas empresas, seus negócios, ter um país melhor. Então, um pouco mais de confiança nessas alianças e nessas parcerias, como a gente encontra no cenário global, né, que tu colocasse, Celeste, eu acho que seria muito positivo. Obrigada, Bia. Rebeca. Eu só queria contar aqui uma experiência que eu tive. Recentemente, eu estive numa capital da região norte, visitando algumas escolas, né, numa parceria ali com uma Secretaria Municipal de Educação. E assim, eu visitei uma escola de área rural e uma escola de área urbana, mas ainda vamos visitar uma escola indígena e uma escola ribeirinha, né? A escola rural tinha recebido, chegamos lá, visitamos, tinha recebido o recurso do Mais Educação, tinha instrumentos musicais, tinham lá os monitores, e não tinha local para fazer as atividades, né? E nem previsão de reforma rápida, né? Então, o que fez a diretora, né, como gestora que pegou R$1.000 do PDDE, né, do dinheiro direto na escola, e construiu a base de 2 salas de aula, conseguiu uma doação das telhas, conseguiu alguém que fosse buscar as telhas e fez 2 salas de aula, e está lá dando sua aula de música, o coral fez apresentação para a gente, etc. Né? Então, essa gestora, né, ela pode e deve receber mais ajuda, né, mais apoio. Né? Claro que o setor público tem que reformar a escola, tem que fazer o seu papel, ela tem que ter condições, os alunos têm que ter tudo. Na mesma cidade, na área urbana, uma escola maravilhosa, com uma estrutura excelente, também foi visitada por nós, né? Essa escola maravilhosa tinha lá um projeto da iniciativa privada na área de tecnologia de informação, uma aplicação de tablet, um teste lá da interação do professor e aluno via tablet, tal, que também é um projeto maravilhoso, muito legal, muito bom, e que deve ser colocado. Então, assim, eu acho que são 2 mundos dentro de um mesmo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, olhar de uma forma global, assim, para essas realidades, né? E tentar fazer alguma coisa que iguale nessas realidades e que realmente vá, aos poucos, transformando a educação. É claro que eu queria que tivesse a escola reformada ali na área rural, mas isso é mais a longo prazo, tem a licitação, tem etc. Então, eu quis trazer um pouquinho essas 2 experiências, né? Um pouquinho só para a gente poder refletir, né? E pensar realmente onde é que eu posso contribuir, cada um de nós. Eu acho que é importante também, cada um de nós, pensar
como pode contribuir e como instituições que somos, muitas vezes, representamos, né, estamos à frente, né, como é que a gente pode trazer essa discussão para dentro das nossas instituições, para que, quando ela vai fazer uma parceria, ela vai fazer um investimento, ela possa estar contribuindo para mudar essa realidade. Tá? Obrigada. Raquel? O Sérgio Besserman, hoje de manhã, falou na jihad, na guerra santa interna. Eu acho que a gente tem que pensar nessa transformação interna. Eu já tive uma fase na minha vida em que eu queria transformar o mundo, mudar o mundo. Hoje, acho que eu quero me mudar para poder, aos poucos, ir influenciando as pessoas. Mas eu termino essa mesa, Ana, com extrema confiança. Confiança na diretora lá da escola que eu fui, que, com imaginação e amor, criou um restaurante numa sala onde não tinha restaurante, na escola lá que é rural, que a Unesco visitou. Acredito na mãe que não sabe a tarefa de casa, mas que, se você falar para ela, olha, você não precisa saber, mas pergunta para o seu filho como é que foi a aula, se ele está fazendo a tarefa, ou quando ele começa o dever de casa, estimula ele a terminar, e que ela é completamente receptiva. Se ela não faz isso, muitas vezes é por falta de informação, de saber que, se ela estimular o aluno a terminar o dever, ela vai estar ensinando ele a terminar aquilo que ele começa, vai estar ensinando compromisso, vai estar ensinando disciplina. São coisas simples. Acredito nessas mães, acredito nessa professora, acredito na boa intenção da grande maioria das empresas. As empresas hoje, muitas delas são mais ricas do que governos. O mundo do século XXI possui conglomerados empresariais muito grandes, que têm que ter, sim, um compromisso público, não é? Se a gente pensar na definição clássica, o primeiro setor é dinheiro público com fins públicos, o segundo setor, dinheiro privado com fins privados, o terceiro setor, dinheiro privado com fins públicos. Tem que ter esse fim público, sim, independente de ser bom para eles, pela reputação, pelo valor intangível que agrega, por querer um mundo melhor. Eles têm um compromisso, os grandes grupos econômicos têm que ter um compromisso com a justiça, com a igualdade, com a democracia, e tudo que eu conheço, eles têm essa boa intenção. Eu acho que a gente está precisando, talvez, aprimorar o jeito e a forma de conversar. Os vários setores, os vários canais, a gente precisa aprimorar essa comunicação para criar essa convergência. Eu tenho confiança absoluta que, daqui a 20 anos, a gente vai estar muito melhor do que estamos agora, em todos esses sentidos, porque acho que, mais que nunca, o Brasil hoje tem consciência da situação, ele está cada vez mais ciente de que, nessa sociedade do século XXI, é o conhecimento, são as habilidades não cognitivas, é a capacidade de cooperação, é a persistência, é a motivação, é o esforço, é a disciplina que te propiciam uma vida melhor, sob todos os aspectos, profissional, familiar, social, de saúde, não é? E eu acho que a gente está construindo um caminho muito positivo, muito positivo. Acho que IDEB é um indicador importante, mas o IFIB, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta, também tem que ser levado em consideração, e eu considero o IFIB bom na escola quando o professor tem prazer no que faz, o aluno tem prazer em estar na escola, e o aluno aprende. Não basta só gostar da escola, o aluno aprende e se prepara para ser cidadão. Mas eu confio muito nessa escola feliz e de qualidade. Obrigada, Tati. Enfim, 20 anos depois do livro Choque das Civilizações, né, Clash of Civilizations, que o grande choque seria cultural e que o governo teria um papel muito preponderante. Temos novos atores aí nesse período, mas o choque parece que continua sendo cultural. Quer dizer, a gente está falando aqui de 3 setores, com as suas diferenças culturais, diferença de atuação, até a pergunta de interesses diferentes, de que direitos que cada um tem, e mesmo o choque cultural que tem dentro de cada setor, né? Quando você está falando
num alto nível na definição de política pública mais macro, até chegar no chão da escola, e a gente chegou várias vezes hoje aqui nessa conversa lá no chão da escola. Mas acho que uma proposta de agenda comum para trabalhar com esses setores todos, para que a gente aprenda a trabalhar junto e supere esse choque cultural aí que cada um traz da sua área, uma agenda com 5 princípios básicos. Quer dizer, precisamos trabalhar com um plano comum, né? Entendo que o PNE tem toda a legitimidade, assim como tem as próprias metas do TPE, quer dizer, tudo que alinhe os esforços todos de uma direção comum tem muita legitimidade. Mas eu faria a provocação de que, além do que está posto no PNE, que a gente deixe margem para a inovação, margem aí para o índice de felicidade, margem para os novos itens que são do futuro e que vão nos permitir que a gente tenha uma agenda também inovadora, de garantia de direito que já está posto, mas de expansão dos direitos que estão postos. Segundo item, foco em resultado, quer dizer, a gente tem que ter objetivo claro e a gente começa a trabalhar de forma mais harmônica se o objetivo estiver estabelecido e que seja comum, quer dizer, dentro de cada parceria que está estabelecida, independente dos interesses e dos direitos serem diferentes, aquele conjunto, aquela coalizão ali está com foco em resultados específicos, que precisam ser mensuráveis, né? A gente está falando aqui de trabalhar com base em evidência, não estamos falando da gente continuar num achismo e numa boa intenção. E isso, quer dizer, ter resultado mensurável é importantíssimo para o terceiro item que eu queria destacar aqui, que é a questão da responsabilização. Não é porque é o recurso privado que o terceiro setor está investindo que ele está isento de prestar conta, muito pelo contrário. Sobretudo porque o terceiro setor também recebe recurso de isenção fiscal. Quer dizer, a gente está falando, em última instância, quer dizer, o Instituto Ayrton Senna não recebe recurso público, mas empresas doam recurso para o Instituto com base em isenção fiscal. Então, em última instância, esse recurso é público. O terceiro setor precisa, assim como os outros, ter transparência e prestar contas. Clareza de papéis, né? Então, acho que muito dessa desconfiança que a Salete falou aí, do que estão vindo fazer aqui na escola, né? O Tiago até foi mais positivo com relação a isso, mas clareza de papéis, que a gente não tenha 2 atores fazendo o mesmo papel, sobrepondo o papel, mas que tenha um plano de ação definido para cada um, o que cada um vai fazer. Assim, a gente pega a parceria de uma articulação mais macro e coloca em prática. E, quando a gente coloca em prática, com clareza de papéis, a gente consegue o objetivo que a gente estava buscando. Outra coisa, a questão de ser autoral, de ser local, das pessoas se apropriarem. Então, tudo que está sendo pensado nas esferas mais altas vai ter... desculpa, deu uma subiu sem querer aqui. Vai ter que chegar lá no chão da escola. E cada nível que essas políticas forem desenhadas, que ela começa a descer para a implementação, porque o plano, o Michael Fullan que fala, né, que é só 20% do trabalho é o plano, o resto é colocar em prática. Então, conforme vai descendo essas camadas da implementação, que as pessoas se apropriem, que elas permitam com que aquilo tenha a sua cara, que envolva a comunidade, que envolva os atores, enfim, a comunidade intra e extraescolar, ou seja, tem que ter apropriação. Esses 5 pontos aqui não são novos, eles têm quase 10 anos, é da Declaração de Paris, que a OCDE fez exatamente para alinhar os esforços para que possa ser feita uma cooperação efetiva com base em desenvolvimento. E depois, em 2011, ela foi refeita em Busan, na Coreia, mas, de qualquer forma, essa tarefa de quase 10 anos atrás permanece não feita. E eu acho que é uma super agenda para a gente colocar em prática, né? De forma mais tangível. Enfim, eu sentei aqui na cadeira do Roberto, mas acho que essa questão do financiamento, esses 5 itens que eu mencionei aqui, que são da OCDE, que, assim como a ONU, como as Nações Unidas, têm um papel fundamental para articular as grandes agendas, para que a gente consiga pensar grande também, no momento de estabelecer a próxima série de direitos, né? Para onde expandir os direitos. Esses 5 pontos estão numa agenda de efetividade, quer dizer, a gente defende que, primeiro, a gente precisa alavancar impacto com os recursos que já estão lá e justificar o aumento desses recursos. Inclusive, porque a gente, tinha um demógrafo, o Haroldo estava na mesa da manhã,
mas que até com a própria queda da taxa de natalidade, essa questão dos recursos ela precisa ser pensada com vistas nesse aspecto também. E só para terminar, defender o papel do governo como grande articulador. Quer dizer, a gente, enfim, tem conhecimento de municípios que recebem muito recurso, de empresas que recebem recurso público, até por conta de recurso incentivado, mas que eles não têm os seus próprios planos, que não sejam para aquele mandato, mas que sejam de Estado. Então, fica muito difícil que aconteça um investimento e um trabalho harmônico nesse local. Quer dizer, o governo tem que ter as suas metas, ele tem que saber para onde ele quer ir. E daí ele vai poder compor as parcerias, como a nossa, para alcançar os seus objetivos. Eu acho que, com isso, eu finalizo. Obrigada, Tati. Agora vamos para a bancada masculina da mesa, né? Rodolfo, por favor. Bom, na realidade, o desafio educacional é muito grande e não se exclui ninguém. Na realidade, o que nós temos que fazer é a incorporação de todos nessa condição de nós realmente garantirmos o direito à educação. A nossa própria Constituição já diz que a educação é direito de todos, é a obrigação não só do Estado, mas da sociedade, da família, enfim, de todos. Esse eu acho que é o nosso grande desafio, como tornar a educação apropriada por todos. Não só nós queremos que a escola faça, que o Estado faça, né, que o poder público faça, mas nós também nos envolvermos desde a escola do filho, a escola que os filhos não estão, mas nós estamos participando ali na comunidade. E nós, nesse momento, estamos discutindo o Plano Nacional de Educação, uma nova Conferência Nacional de Educação que vai ser realizada no próximo ano. E uma das coisas, talvez, que nós tenhamos que avançar é que estamos com fóruns municipais, estaduais, federais ou nacionais. E, nesses fóruns, nós precisaríamos ter uma participação mais ampla do que só o setor educacional. Então, o próprio setor educacional, muitas vezes, cria bloqueios, né? Nós queremos, desde essa inter-relação, não só com as ONGs, mas dentro da própria estrutura de governo, né? Quer dizer, muitas vezes nós queremos, na escola, termos toda uma estrutura de saúde para atender a nossa criança. Em compensação, não, temos que ficar cada um no seu setor. Mas, na hora que nós precisamos dessa inter-relação, nem sempre nós conseguimos trazer o psicólogo, trazer o médico, trazer o dentista, a tempo e a hora dessa criança ter todo o atendimento. Quando se trata de uma criança com necessidades mais acentuadas, né, como nós chamamos especiais aqui, então é muito mais difícil. E aí, muitas vezes, nós queremos excluir uma PAI, que tem uma tradição e atuou quando o poder público nem sequer pensava em atender, no mínimo, a criança. Nós nem conseguimos colocar as crianças no antigo primário, com 4 anos de obrigação. E hoje nós queremos dizer, vamos excluir? Não. No ensino regular, sim, mas essa complementariedade ainda vai levar muito tempo para o Estado assumir. Outra atuação nas próprias creches, entidades, né, filantrópicas, entidades não governamentais, ONGs, fazendo um trabalho. E nós dizemos, não, o poder público tem que assumir tudo. Não, nós não podemos trabalhar em conjunto, tendo esse apoio, até porque o poder público não está conseguindo fazer essa oferta de modo suficiente. Olha, eu estou falando de um município que aplica, por lei, já 30% no mínimo em educação. Estamos fazendo empréstimo internacional para anteciparmos as nossas metas, porque a criança de hoje precisa ser atendida. E, se nós olharmos a realidade de todo esse país, então, aí as dificuldades são muito maiores. Então, nós temos que incluir todos, as entidades não governamentais, os institutos. Aqui nós temos uma Olimpíada da Língua Portuguesa, que é feita em parceria, começou com o Itaú Social e depois o governo, o MEC, entrou nessa parceria e com bons resultados. Temos a Olimpíada de Matemática, temos a Olimpíada de Astronomia, de História, enfim.
mas uma série de iniciativas que muitas vezes é só o governo fazendo e que nós, por mais que nós defendamos os 10% do PIB, mesmo no plano vindo ser aprovado, não está definido como chegarmos a esse recurso, né, de onde virão as fontes para garantir efetivamente que se apliquem no mínimo 10% do PIB em educação. Então, nós temos que ter, sim, o máximo de parcerias. E a parceria que, muitas vezes, vamos ser sinceros, nós, na educação, temos dificuldade. Eu, como reitor, tinha muito essa dificuldade quando havia parceria, que, às vezes, é com um objetivo, né, específico, mas havia determinadas áreas que resistiam completamente a essa parceria, que vinha em benefício, muitas vezes, da empresa, mas também da própria universidade, que conseguia os meios para ampliar esse atendimento em termos de ensino, de pesquisa aplicada, de tecnologia, enfim. Então, nós temos que ampliar cada vez mais essa parceria. Santa Catarina, nós temos também a indústria pela educação. Há um movimento muito grande da Federação das Indústrias no sentido de levar a educação a todos os níveis, claro que enfocado na indústria, e claro que há sempre um enfoque mais tecnológico, mas há essa consciência de que, se não atuarem de uma forma complementar, suplementar, aí está todo o sistema S, né, que já faz esse trabalho há tempo, também com contribuições parafiscais, quer dizer, na verdade, são recursos, de um modo ou de outro, públicos, né, mas que complementam essa formação e que nós precisamos ampliar ainda mais. Então, desde o âmbito da escola, que muitas vezes, eu lembro de um conselho escolar, que eu estava na escola, lá existe o conselho escolar, e aí, num determinado momento, foi falado, o secretário estava lá, que tinham 2 computadores na sala informatizada que não funcionavam. E aí um pai disse, mas por que não me falaram que eu poderia ali consertar? Não, este é um papel do município, nós não podemos substituir o município nisso. Bom, enquanto nós tivermos uma posição destas, claro, vai impedir de que nós pudéssemos e possamos fazer muito mais, não é? Porque se nós temos que mobilizar, né, e como fazemos lá, nós temos empresas para isso, temos empresas para fazer, não só temos o PDDE, como o MEC manda para direto à escola, nós também temos a nossa verba descentralizada que vai para a Associação de Pais e Professores, para manter a escola. Temos empresas também contratadas para fazer a manutenção por região das escolas e também fazer a manutenção dos computadores, enfim. Mas nem tudo é possível fazer a tempo e a hora. Então, se nós não trazemos também essa parceria nesse sentido, a parceria de estar presente na discussão, não só do projeto político-pedagógico, mas na execução, em acompanhar a vida da escola, na presença do professor, e o professor estar interagindo, sim, com aquela comunidade, certamente nós vamos ter muitas dificuldades em termos uma melhoria efetiva da educação. Na questão da inclusão, na nossa rede, nós temos o professor, muitas vezes um professor para cada aluno, dependendo da deficiência, temos as salas multimeios, temos o CAP, que faz a tradução dos livros para o Braille, temos toda a formação também em Libras, enfim. Mas isto está chegando também a um limite do próprio investimento. Então, se nós tivermos a parceria, e uma dessas parcerias é a própria PAI, nós não poderíamos dizer, vamos assumir todo esse trabalho sem que nós acabemos por reduzir também a condição de investimento, de melhoria de carreiras, melhorias de salários. Então, nós temos que fazer um trabalho realmente muito conjunto. E não excluir, muito pelo contrário, trazer essa parceria vinda no conjunto do sistema educacional. E aí pode ser, desde a participação num fórum, e há uma participação efetiva nesse fórum, pode ser a participação na vida da escola, e não apenas, como muitas vezes se chama, a APP,
E quando eu assumi a secretaria, eu constatei que todas tinham APPs. E APP porque recebe o dinheiro, desde o PDDE e outros, e não tinham conselhos de escola. E, muitas vezes, a gestão democrática que tantos nós queremos, lá nós temos eleição para diretores, mas, muitas vezes, essa gestão democrática não acontece no âmbito dos conselhos e na participação unitária com tanta intensidade. Bom, muito obrigado. Obrigada, Rodolfo. Tiago, por favor. Bom, eu primeiro queria resgatar aqui um ponto que foi perguntado com relação a charter schools, que eu acho que bons exemplos, boas práticas, ocorram onde ocorrem no mundo, devem ser olhadas com atenção. E charter school é um modelo que vem funcionando, especialmente, está ganhando escala fora do país, em especial Estados Unidos, e eu acho que cabe, sim, uma atenção especial e, quem sabe, a gente passar a discutir isso no Brasil como uma das soluções, já que nós clamamos tanto por mudança, por que não olhar as mudanças que ocorrem no mundo e poder trazer para cá? Um outro ponto que eu queria destacar aqui, que a Tatiana colocou muito bem, que é muito importante que isso exista nas escolas, que é a cultura de resultados. Muito importante que a escola busque, sim, resultados, saiba onde ela quer chegar, saiba que metas ela tem que atingir. Isso tudo facilita o trabalho para ela chegar a essas metas. Então, isso é muito importante. Financiamento. Hoje existe uma divisão errada dos recursos federais para a área educacional. A professora Raquel colocou aqui muito bem. Hoje, o governo federal arrecada 2/3 de todo o tributo do país e, na área educacional, só é responsável por 20% desses gastos, sendo que quem tem que cuidar das escolas são os municípios, os estados, enfim, tem que rever de forma muito clara essa questão do financiamento da nossa educação, uma divisão mais justa, além de mais recursos, uma divisão mais justa entre estados e municípios. Parcerias. As parcerias, a gente falou muito delas aqui, das grandes parcerias, feitas às vezes entre a secretaria e que chegam nas escolas. E as escolas, a grande maioria delas, não tem nenhuma resistência a essas parcerias. Por um simples motivo, por uma simples questão. Elas já fazem na comunidade, já existe esse hábito da parceria constante, seja da parceria com o comerciante, com aquele pai, para ajudar a pintar a escola, enfim, são diversos aspectos que, quando a parceria chega, que quando essas grandes parcerias chegam, eu desconheço resistências. As resistências, muitas vezes, acontecem no outro nível, no nível de um debate muito conceitual e pouco prático. Bom, a gente começou aqui também falando de uma visão de longo prazo, de 20 anos. Eu queria só chamar a atenção para um cuidado muito grande com essa questão de olhar para 20 anos, essa questão do longo prazo. Sem dúvida alguma, tudo isso que nós estamos discutindo, praticando aqui, vai mudar a nossa economia, a sociedade, em 20 anos. Agora, a nossa educação, a gente muda hoje, a gente muda agora. Cada dia de aula conta, cada semana conta, cada minuto de aula conta, e é muito importante a gente entender que, para ter esse desenvolvimento social aqui em 20 anos, nós temos que mudar uma série de coisas agora, e cabe a nós fazer isso. Eu diria que esse momento que a gente vive é único, a hora é agora, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o depois pode ser nunca. Então, acho que vale muito a pena esse olhar especial para o hoje, para o urgente, e para não resistência às mudanças. Acho que isso é muito importante. Obrigado. Obrigada. Rodrigo? Oi, Ana. Diante de tantos desafios, dificuldades e da complexidade do tema, eu queria lembrar, né, que a gente tem uma série de experiências muito positivas acontecendo nas redes públicas de ensino. A gente tem visto, por exemplo, em Goiás, que visitamos o ano passado, uma estrutura de parceria da educação com a Secretaria da Saúde, que permite que a criança, quando tem algum problema e é afastada da escola, continue recebendo atendimento e contato com os professores.
um dos modelos que a gente, né, costuma sugerir como possibilidade de solucionar problemas ligados à dificuldade da saúde relacionada no ambiente da escola. A gente tem o caso do Acre, que eu sempre cito, aqui representado pelo meu amigo Márcio, vice-prefeito de Rio Branco, que construiu lá também um modelo de colaboração da Secretaria Municipal com a estadual, gerando sinergias nos cursos de formação. Existe lá também uma colaboração, uma parceria, né, da Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação, onde os médicos vão até a escola, né, se chama Saúde na Escola, acelerando todo o processo de encaminhamento dos estudantes que precisam de algum atendimento para as redes de atendimento. Tem um caso no Sul, em Guaporé, onde a gente viu lá o Ministério Público atuando em parceria, não só garantindo, né, o direito da criança a frequentar a escola, mas também criando alternativas para que a escola pública receba recursos da comunidade. O exemplo de Maracanaú, no Ceará, né, onde uma antiga escola especial se reestruturou e hoje atua como uma provedora de serviços de apoio à escola, oferecendo, então, um atendimento educacional especializado para as escolas que compõem a rede. Então, deixou de ser uma instituição que trabalha paralelamente ao ensino regular e passou a ser uma instituição que trabalha complementando aquilo, né, que a Secretaria de Educação oferece. Enfim, a gente tem, em todas as regiões do Brasil, a gente encontra boas práticas, né, experiências consistentes que podem inspirar, servir de referência para que a gente continue transformando, desde que a gente continue inconformado, insatisfeito, sonhador, lutando para que a educação também siga o princípio de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Obrigada, Rodrigo. E a gente chegou naquele momento que todo mundo esperava, que é tentar descobrir o que Fernanda Almeida vai fazer com tudo isso, né? Essa árdua tarefa de sintetizar tantos assuntos e tanto tempo de conversa. Fernando. Boa tarde a todos. Não sei se todos estavam de manhã e sofreram um pouco com a minha dificuldade. Continuem a sofrer, porque sempre é grande. Em primeiro lugar, o tema geral que foi aqui tratado é o tema de como que a parceria público-privada acontece, não é? Nesses vários setores, do social, do público, do privado, etc., mas focado em duas questões básicas. A melhoria. Não basta cooperar para qualquer coisa, mas a melhoria, quem é responsável por essa melhoria, que parte cada um tem nesse latifúndio. A primeira ideia forte nisso daqui é que é o Estado. O Estado é o responsável, porque o Estado, de alguma forma, somos todos nós. Nós participamos, nós criamos, compomos esse Estado enquanto uma agência de organização social e de estabelecimento de direitos e deveres, e justiça. Mas, no entanto, esse Estado que é de todos, ele tem alguns todos especiais. Por exemplo, uma coisa que apareceu aqui forte é a ideia de que a família e a comunidade também é escola. Quer dizer, não é só a agência externa, a ONG que vai lá, mas a família e a comunidade que está em volta da escola é a escola, é um dos parceiros fundamentais nesse trio aí, nesse arranjo. O risco enorme que a gente tem na educação brasileira, no momento em que todos acham que a educação é a prioridade, é a seguinte, que todos nós, ninguém, que é até um livrinho do Heidegger que diz isso. Quando a gente coloca a responsabilidade em todos, na verdade, todo mundo vai embora e não fica ninguém com a corda para fechar a casa, não é? Com a chave para fechar a casa ou alimentar o cachorro. Esse risco de todos nós, ninguém, ele é acelerado por uma outra dificuldade, que é o seguinte:
todos imensamente cidadãos e preocupados com a escola, e que todos gostamos de criança, gostamos de educação, já fomos alunos, minha mãe era educadora, sei lá o quê, minha tia era uma excelente educadora, eu acho que